Boa noite, pessoal. Hare Krishna. Mais uma noite do Dharma. Vamos nessa, segunda-feira. Pergunta de hoje é Girivaradari, que já é freguês aí da noite do Dharma. Já enviou várias perguntas. A de hoje é assim: somente as pessoas de Kali Yuga, na era de Kali, podem desenvolver um relacionamento com Krishna? É possível alcançar a liberação em outras eras, mas é possível desenvolver alguns dos relacionamentos que Chaitanya Mahaprabhu revelou? Estariam tais pessoas de outras eras fadadas a alcançarem Vaikunta, mas nunca Goloka? Então vamos lá, vamos por partes aí para responder a pergunta do Girivaradari. Primeiro, qual é a vantagem da era de Kali? Quais são as vantagens da era de Kali, né? Assim, o que é a era de Kali, que é essa era que nós estamos? Sabemos que é uma era de desavenças, hipocrisia, uma era férrea, né, como o Prabhupada falava, uma era dura, pesada, difícil. Como essa era pode ter vantagens em relação às outras eras, né? Então, primeiro recapitulando rapidamente o tema das 4 eras, das 4 yugas, né? A palavra era em sânscrito é yuga. A gente já fez uma noite do Dharma, na verdade na época ainda era tarde do Dharma, sobre o tema de qual é o Dharma de cada uma das 4 eras. Então, quem quiser ter uma visão completa desse tema, pode voltar lá e assistir. E qual é a ideia? Os Vedas vão falar que, na verdade, nesse universo, o que nós temos são ciclos de eras que vão se revezando, né? Da mesma forma que nós temos, por exemplo, as estações do ano. Então, cada estação tem suas peculiaridades, cada, né, estação do ano vai ter sua condição climática específica, o planeta e assim, todas as questões atmosféricas e mesmo geológicas vão ser afetadas assim pelo passar das estações do ano. Mesma coisa acontece em relação à nossa consciência, né? Assim que quando uma era se estabelece, determinadas características psicológicas, determinados tipos de comportamento e determinadas facilidades ou dificuldades para o avanço espiritual se estabelecem. Então, tem essas 4 eras que elas vão se revezando, né? E quando chega no final da última era, nós retornamos para a primeira era. Assim, igual as estações do ano, né? Quando passam todas elas, a gente volta para o começo do ciclo, né? Por isso que a gente diz que essas eras, elas são cíclicas. Então, primeiro tem a era de Satya. A era de Satya é a era assim, onde tudo é puro, onde tudo é fácil para o desenvolvimento espiritual, para a meditação. Depois dessa era, entra a era de Treta, né, onde a era que as pessoas elas começam a criar rivalidade uma com as outras, começam a ficar mais sob a influência do modo da paixão, começam a ter mais ansiedades, mais desejos, começam a ficar mais aflitas, né, e justamente por causa dessa rivalidade começam a ficar dominadas pelos seus desejos materiais. Mas existe ainda muito mais ética, né, do que a gente encontra hoje, né, e, assim, concebivelmente a condição da sociedade é melhor do que nós temos hoje, né? Então é uma era que as pessoas elas se espiritualizam através do que é chamado de Varnashram, né? Delas viverem seu Dharma na vida social, oferecerem seus desejos materiais para Deus, tentarem harmonizar os seus desejos com um projeto divino para esse mundo. Essa é a segunda era. Depois entra a terceira era, que é a era de Dwapara. A era de Dwapara é aquela era onde grandes guerras já começam a acontecer, as pessoas elas já estão cada vez mais decadentes, luxuriosas, assim, e maldosas, maliciosas mesmo. Então, nessa era, o processo que vai purificar essa era é o processo de adoração nos templos, né? Essa vida religiosa com cerimônias que purificam nossa consciência. É nessa era que Krishna vem para esse mundo, né? E por fim tem a era de Kali, a era que nós estamos, que é a era onde o Dharma já está totalmente abalado, é uma era de falsidade, hipocrisia, desavenças, mentira, assim, não preciso detalhar a era de Kali, a gente está no meio dela, todo mundo sabe como é deprimente e difícil viver na era de Kali. Pois bem, né,
o que acontece? Qual é a vantagem da Era de Kali? Cada era tem o seu processo, né? Tem um processo que especialmente ajuda as almas que estão vivendo naquela era a conseguirem desenvolver amor por Deus, conseguirem purificar sua consciência do egoísmo. Na primeira era, né, eu até não falei agora, mas o processo da primeira era é a meditação. Essa meditação mesmo, de ir para um local isolado, né, se retirar e deixar os olhos semi-abertos, né, semi-cerrados, e aí por aí vai, né, toda essa coisa de ir refreando e controlando a mente. O que acontece é que nessa era tudo é fácil, né? A manutenção da nossa vida ela é fácil. Qualquer árvore que você chega é árvore frutífera, ninguém precisa se esforçar para conseguir seu alimento, ninguém precisa se esforçar para conseguir moradia, porque todas as cavernas são locais habitáveis, você não precisa se dar o trabalho de construir uma casa, você pode morar numa caverna e não vai ter animais perigosos, peçonhentos, selvagens para te atacar e vai ser confortável. Então é uma era muito tranquila, você não precisa se preocupar tanto com a manutenção da sua vida, dá para meditar. O processo na segunda era, como nós comentamos, né, é essa ocupação ativa do Dharma na vida social. E o processo da terceira era é a adoração nos templos, né? O que acontece é que todos esses processos, né, eles dependem de muitas coisas. Né? Eles dependem da nossa capacidade de concentração, dependem da nossa disciplina. A gente precisa ter muitos requisitos para poder começar esses processos. Para você meditar, você precisa ter um autocontrole, né? Você precisa ter certos requisitos, que tudo bem, esses requisitos eles eram mais fáceis de ser conquistados em outras eras, né? Do que hoje em dia, nem se compara. Mas você precisa ter esses requisitos, né? Para você, por exemplo, viver o seu Dharma na sociedade, você já precisa conhecer o seu Dharma. A sociedade ela tem que estar estruturada de um jeito que facilite você viver o Dharma. A gente já debateu tanto nessa questão de como é viver o Dharma em cada aspecto da sociedade. A gente sabe que é difícil entender o Dharma na Era de Kali, e mais do que isso, a sociedade não está pronta para o Dharma, né? Então mesmo quando a gente entende, mesmo quando a gente tem boa vontade, mesmo quando a gente está rendido ao processo do Dharma, é difícil. A sociedade é uma sociedade totalmente focada, voltada para o materialismo, né? E o processo da terceira era é a adoração nos templos, participar de cerimônias, né, da vida religiosa. Então, para isso, você precisa de sacerdotes, né, que consigam conduzir esses templos. Você precisa que tenham os templos e que tenha uma congregação, uma sadhusanga bacana, né, nos templos, assim, uma congregação que esteja igualmente engajada, que seja inspiradora, tudo isso, né? Então a gente depende de muitos fatores externos, dependemos da nossa própria habilidade. Caramba, se a gente dependesse de tudo isso na Era de Kali, a gente ia estar em maus lençóis. Então a vantagem do processo da Era de Kali é que o processo na Era de Kali é o processo mais fácil, processo mais simples, processo com menos requisitos, que é qual? É meditar no nome de Deus. Assim, então sabemos que o processo dessa era é que nós devemos assim, ativamente refletirmos, meditarmos no nome de Deus, porque o nome de Deus ele é idêntico a Deus, porque Deus é absoluto, não existe diferença entre Deus e seus santos nomes. Então o nome de Deus é sagrado, quando a gente medita nele, isso vai purificando a nossa consciência, despertando a nossa potência espiritual que está latente. A gente vai interagindo diretamente com o próprio Deus, criando um vínculo amoroso com Ele. O nome de Deus vai protegendo a gente do nosso karma. E aí, a gente vai precisar meditar no nome de Deus, a gente vai precisar de disciplina, a gente vai precisar viver o Dharma na sociedade, a gente vai precisar da ajuda de guias espirituais, a gente vai precisar de sadhusanga, a gente vai precisar, inclusive, da ajuda de templos, de ashrams. Mas meditar no nome de Deus, que é o processo mais importante, não depende de nada disso. Pelo contrário, a meditação no nome de Deus que vai nos dar essas coisas. Então, quando a gente começa a meditar no nome de Deus, essa própria meditação vai aumentando a nossa resiliência mental, a nossa capacidade de ficar concentrado, a nossa capacidade de se manter perseverante. A própria meditação no nome de Deus vai permitir com que pessoas cada vez mais puras, iluminadas entrem na nossa vida. A gente tenha melhores, né, e mais fortes amizades espirituais.
Então, assim, essa é a primeira grande vantagem. O processo dessa era ele não tem tantos pré-requisitos. O processo dessa era vai dar pra gente as ferramentas que a gente precisa, né, para poder continuar avançando. Então a gente já tem essa vantagem em relação às pessoas de outras eras, né? A gente começa um processo que não depende dos nossos pré-requisitos. A gente começa, assim, independente do estágio onde nós estivermos. O próprio processo vai nos purificar, o próprio processo vai dar as ferramentas pra gente, né? E é um processo que é muito agradável meditar nos nomes de Deus, ouvir os nomes de Deus, né? Como é dito, é Kevalananda Kanda, é um caminho que é puramente felicidade, que é prazeroso o tempo todo, né? Meditar no nome de Deus, assim, né? Isso vai acalmando a nossa mente que é tão atribulada pela era de Kali. Então, essa é a grande vantagem do processo espiritual principal, né? Que é chamado de Yuga Dharma. Toda era tem o seu Yuga Dharma, que é o Dharma principal naquela era. O Yuga Dharma da era de Kali é meditar nos nomes de Deus, e a gente vai ver que todas as tradições espirituais têm isso, né? Assim, que os judeus meditam no Shema, que é a oração que eles fazem diariamente. A gente vai ver que os muçulmanos têm a sua meditação no nome de Deus diariamente, 3 vezes por dia, eles oram para Alá, né? Os cristãos, assim, a gente vai ver que as linhas cristãs que são mais fortes, que são mais influentes, que são mais prósperas, são aquelas que meditam no nome de Deus. A gente vai ver no catolicismo que tem um reavivamento muito forte, né? Assim, do carisma espiritual com esse movimento de renovação carismática, né? Que enfatiza muito o cantar. A gente vai ver assim que as linhas evangélicas se tornaram muito mais fortes depois do movimento gospel. Então essa coisa de cantar, né, ela é muito forte nessa era, porque é dito que Krishna, que o próprio Deus, ele bota sua Shakti, sua energia espiritual, completamente nessa era nos nomes, né, nos seus nomes. Então a gente não precisa de nada, mesmo que a gente não tenha um templo, mesmo que a gente não tenha nenhuma pessoa perto da gente, mesmo que a gente não tenha nem muito conhecimento, mesmo que a gente não tenha muitas qualidades, que a gente ainda seja muito vaidoso, muito irado, muito preguiçoso, a gente já pode começar a meditar. E a própria meditação nos nomes de Deus, se a gente for sincero, a meditação vai criando todos os arranjos para a gente se livrar dos nossos defeitos, para os verdadeiros amigos espirituais aparecerem para a gente, para um guru, um mestre espiritual entrar na nossa vida, para tudo isso, né, para a gente descobrir o nosso Dharma, e esses arranjos acontecem, né? Então essa é a primeira vantagem da era de Kali. Agora, tem um ponto específico, né? Brahma, que é o semideus que ele cria esse universo onde nós vivemos, ele vive 100 anos. 100 anos de Brahma. E o tempo para Brahma passa muito, mas muito devagar comparado com o nosso tempo. Tanto que existe esse ciclo de eras que nós falamos, né? Essas yugas. E o que acontece é que 1000 ciclos desses formam um dia na vida de Brahma. Então, a cada dia, né, de Brahma existem 1000 ciclos desse. E a cada dia de Brahma, existe uma era de Kali, uma Kali Yuga que é especial. Ou seja, todas as Kali Yugas têm uma vantagem em relação às outras eras, que é o processo ser mais fácil, que o processo ser mais simples, né? Toda era é muito mais complicada, mas o processo espiritual se torna mais fácil. Mas existe uma era de Kali que é especial, que essa era de Kali, ela é inclusive mais especial do que todas as outras 999 eras de Kali que tem ao longo daquele dia de Brahma. E agora, a boa notícia. A gente está nessa era de Kali especial. E qual é a vantagem dela? A vantagem dela é que quem veio ensinar a meditação nos nomes de Deus nessa era que a gente está é Chaitanya. Chaitanya, ele é considerado o avatar mais especial de Krishna, o avatar mais misericordioso de Krishna. E ele não é assim só o avatar mais misericordioso de Krishna. Na verdade, Chaitanya, ele é uma combinação, uma fusão de Radha e Krishna. Então Krishna é assim Deus no seu estado mais puro, porque é Deus destituído de toda a sua glória, destituído de toda a sua majestade, né? É Deus vivendo com completa simplicidade para ele poder estar totalmente livre, né, das amarras da formalidade,
né, da reverência, para ele poder se associar com seus devotos de forma totalmente íntima. Então Krishna, ele tem vários aspectos, a gente vai ver nos Vedas. E esses diversos aspectos de Krishna são chamados Narayana, né? Krishna tem muitas expansões, que são as expansões Narayana dele. Então cada devoto pode se aproximar daquela forma de Narayana que ele assim, se identifica mais, né? Que ele tem uma atração maior, e adorar essa forma de Narayana. Então tem muitas, né? Tem Nrisimha Deva, tem Vamana, tem Matsya, tem Kurma. Deus tem muitas, infinitas formas, né? E cada devoto pode se devotar a uma delas. Só que todas essas formas, em todas essas formas, Deus é o Senhor, o Ser Supremo, né? E nós somos sempre os seus servos, né? Agora, com Krishna é diferente. Krishna é Deus aberto a relacionamentos íntimos, né? É como se Deus fosse a profissão de Krishna. E Krishna é a pessoa que tem essa profissão, só que naquele momento ele não está exercendo a sua profissão. Ele está em toda assim, a intimidade, a tranquilidade do seu lar, né? Então, Krishna é Deus na sua forma mais íntima. Irada é a potência de prazer do próprio Krishna, é a manifestação da energia de felicidade, de prazer que o próprio Krishna experimenta. É como se fosse todo o prazer que Krishna experimenta é Radharani. E Radharani, ela é a senhora do serviço devocional. Todas as possibilidades de agradar a Deus só existem por causa de Radharani. Só ela entende como pode se agradar a Deus completamente, né? Então, todo o serviço devocional, todo assim, serviço que nós fazemos para Deus, sempre que a gente vive o nosso Dharma, isso é por uma misericórdia de Radharani, né? Então, Radharani, ela é tão poderosa porque ela simboliza o desapego, o serviço ao próximo, né? O amor no seu estado mais elevado, que ela é até mais poderosa que o próprio Krishna, né? Então, na verdade, segundo os Vedas, Deus não é nem masculino nem feminino, Deus é o casal divino, Radha Krishna. E quando Krishna e Radha se combinam, eles formam Chaitanya, que é esse avatar da misericórdia, né? Então não é nem que ele é o próprio Krishna na sua forma mais misericordiosa, ele é Krishna justamente na sua forma mais misericordiosa porque ele está combinado com Radharani, então ele é maior do que Krishna. Esse avatar Chaitanya, ele é assim, a personificação do devoto perfeito e ele vem ensinar pra gente como a gente pode ser devotos, né? Porque Krishna, quando ele vem, ele fala Bhagavad Gita. Ele explica a teoria, a filosofia de como podemos ser um devoto. Mas ele não vive assim como um devoto puro, né? Porque ele é Krishna, ele é Deus. Agora, quando Chaitanya vem, ele vai viver a Bhagavad Gita. A gente vai entender a Bhagavad Gita na prática porque ela é exemplificada na sua forma mais perfeita, mais completa, na figura de Chaitanya. Então, Chaitanya é o devoto completo e ele vem ensinar a meditação nos nomes de Krishna em uma Kali Yuga a cada dia de Brahma. Ou seja, tem 999 Kali Yugas que quem vem não é essa forma suprema de Krishna chamado Chaitanya. Que quem vem é um outro avatar chamado Gaurahari. E Gaurahari, ele ensina a meditação nos nomes de Deus, porque a meditação nos nomes de Deus é o processo da Era de Kali em todas as eras de Kali. Mas quando Chaitanya ensina essa meditação, ela tem um plus, ela tem um extra, que ele vai ensinar como a gente pode meditar no nome de Deus ao mesmo tempo que a gente busca intimidade na relação com Deus. E essa espontaneidade, essa intimidade na relação com Krishna é o que tem de mais avançado na vida espiritual, é o ápice do processo de yoga, é a joia da coroa de toda busca humana, né, para poder vivenciar o Dharma. Não tem nada mais elevado do que isso que é chamado de Vrajarasa. Essa doçura da gente poder se relacionar com Deus em total intimidade, reciprocar, assim, com total espontaneidade, nossa relação com Krishna, né? Então, Chaitanya, quando ele ensina isso nessa era de Kali que ele vem, é uma era de Kali especial. E esse processo ele é tão avançado que assim ele é incomparável o benefício espiritual que você pode ter nele. Ninguém nas outras eras, e ninguém nas outras Kali Yugas, e ninguém mesmo nos outros planetas, nos outros sistemas planetários, mesmo os semideuses, os grandes sábios, mestres que vivem em outros planos de existência, eles não conseguem conceber essa possibilidade de amar a Deus em intimidade. Isso é uma dádiva rara de uma Kali Yuga especial e no planeta Terra. Imaginem só assim, o momento que a gente está vivendo. Então é dito que os semideuses eles fazem fila
para poder nascer na Terra nessa Kali Yuga especial, assim, eles estão implorando por esse momento, e a gente está nesse momento agora depressivo, para baixo, achando que a nossa vida não faz sentido, mas os semideuses estão fazendo fila. Olha só como a gente está desperdiçando essa oportunidade raríssima, né? Então, quando o Chaitanya vem, ele vai explicar isso, como a gente pode ter intimidade com Krishna. E agora, o detalhe, por que ele vai explicar como a gente pode ter intimidade com Krishna? Porque Krishna também veio na Dwapara Yuga passada, porque Krishna ele também não vem em toda a Dwapara Yuga. Krishna ele só vem em uma Dwapara Yuga uma vez a cada dia de Brahma. Ou seja, tem 999 Dwapara Yugas onde Krishna não vem. Onde outra forma de Krishna vem, né? Assim, que é uma forma de Narayana vem, né, para esse mundo e desempenha o papel que Krishna faz externamente. Porque quando Krishna vem, ele tem duas missões, né? A missão dele externa é eliminar os maus elementos assim que existem, né? Assim, a influência súrica, a influência demoníaca que tem na sociedade na era de Dwapara, né? E dar o exemplo, né? Assim, ensinar o conhecimento espiritual na forma da Bhagavad Gita. Então ele acaba com o mal, ele luta contra o mal, ele restaura o Dharma dessas duas formas, né? Lutando contra os asuras, contra os elementos demoníacos que tem na sociedade e ensinando a Bhagavad Gita. Então, esse avatar de Narayana, ele faz isso também. Tudo que Krishna faz, esse avatar de Narayana faz. Mas Krishna faz uma coisa que esse avatar não pode fazer, que é justamente viver em Vrindavana, viver nessa vila pastoril na sua infância e amar os seus devotos de forma totalmente íntima, espontânea. Assim, ele realmente ocultar totalmente a sua divindade para se abrir para esses relacionamentos mais íntimos, né? Então isso só acontece a cada 1000 ciclos de eras, né? Então tem 999 Dwaparas Yugas onde Krishna não aparece para amar as almas em intimidade. Então, quando ele aparece, na próxima Kali Yuga, Chaitanya vem e vai poder explicar a meditação no Mahamantra, a meditação nos nomes de Deus, turbinado por essa intimidade, né? Então, é nessa era de Kali bem especial. E quais são essas formas que nós temos de amar a Krishna em intimidade? Então, Chaitanya vai explicar que tem 5 formas. A primeira é conhecida como Shantarasa. Rasa significa doçura. Então, Shanta significa paz, né? Shanti é paz, né? Então, Shantarasa é a raça pacífica, a raça passiva, neutra, né? Porque tem almas que elas assim estão atraídas por Krishna e elas querem ficar admirando Krishna, né? Elas querem ficar ali só, elas amam tanto Krishna que ele está fazendo. E a gente consegue entender isso, né? Por exemplo, a gente gosta de ir pro cinema e ver um filme, né? A gente gosta, por exemplo, de ver um filme de guerra, eu pelo menos gosto, né? Então, assim, a gente vê um filme de guerra, mas a gente não quer estar na guerra, a gente gosta de ver a guerra, de assistir ali na tela. Então, a gente gosta de ser o espectador, né? A gente gosta de ir no teatro, a gente gosta de assistir coisas. A gente gosta de assistir heróis fazendo coisas heróicas, né? Então, tem almas que elas estão atraídas por Krishna dessa forma. Elas gostam de ser as espectadoras dos passatempos de Krishna. Então, as almas que estão em Shantarasa, que elas têm essa relação com Krishna, o que elas vão ser? No mundo espiritual, em Vrindavana, no lar eterno de Krishna, elas vão ser, assim, a decoração do ambiente, né? Elas vão ser as árvores, elas vão ser, assim, o gramado, elas vão ser as casas, elas vão ser essas coisas, né? Porque no mundo espiritual tudo é vivo. No mundo espiritual tudo tem consciência. Então as casas, os objetos, tudo isso tem consciência, né? É muito interessante, tem um livro chamado Gaura Ganodesha Deepika, escrito por Kavi Karnapur, que ele descreve assim, o mundo espiritual e ele descreve almas especiais que tem lá, né? Almas totalmente puras que tem lá. E aí ele fala de um grande sábio que existiu nesse mundo há uns 500 anos atrás, chamado Kuvera Goswami, e quando ele Kuvera Kaviraja, desculpa, e ele fala que no mundo espiritual a forma desse Kuvera Kaviraja é que ele é um porta-joias no mundo espiritual, e ele é o porta-joias da mãe de Krishna, de mãe Yashoda. Então lá tem várias joias que ela vai escolher para botar em Krishna, vários ornamentos que ela vai escolher para botar em Krishna. E aí ele é um porta-joias, só que é um porta-joias vivo. Ele conversa assim com a mãe Yashoda, fala, olha, bota essa joia, eu acho que essa aqui combina com o dia de hoje tá assim ensolarado, essa joia vai combinar. Então tem almas que no mundo espiritual elas são objetos, mas assim, objetos totalmente animados, né? Não são inanimados como aqui, que são feitos de matéria morta, não.
consciência pura, são almas, né? Tem outros que são plantas, e estão lá, estão em êxtase vendo Krishna, e só ficam pensando em Krishna. Imagina você ser um gramadinho no mundo espiritual e ficar pensando, poxa, hoje Krishna vai vir aqui brincar, vai pisar em mim, vai ser muito prazeroso quando ele pisar em mim, o próprio Deus, assim, né? Então, e tem outras almas que estão em corpos de animais, né? Então tem pavões, tem papagaios, tem cervos, veados, vacas. Vacas nem se fala, Krishna é Govinda, aquele que dá prazer para as vacas, né? Então, Krishna tem um rebanho imenso, milhares de vaquinhas, né? E para cada uma delas ele compõe uma canção na sua flauta. Quando ele toca aquela canção, aquela vaquinha sabe que aquela canção é para ela. Então ele tem várias vaquinhas, por exemplo, tem uma vaquinha de Krishna que se chama Davali, que é bem famosa. Então ele vai lá e toca a canção de Davali e ela fala, poxa, Krishna tá tocando a minha canção. Aí ela fica cheia de felicidade e ela vem até Krishna. Então Krishna compõe, assim, se dá o trabalho de compor uma canção para cada um dos seus animaizinhos, né? E essas são todas almas, assim, que são grandes sábios, totalmente purificados, livres totalmente do egoísmo, né? Nesse mundo, a gente nascer como um vegetal, como um animal, é uma coisa que indica mau karma da gente, mas ser um animalzinho, um vegetalzinho no mundo espiritual, assim, é a perfeição da vida, né? Então tem essas almas que amam Krishna em Shantarasa, que elas são ou animais, ou vegetais, ou são ou objetos, né? Imagina a felicidade de ser um objeto no mundo espiritual, né? Coisa que a gente não consegue nem conceber. Aí tem outro tipo de raça, outro tipo de doçura no mundo espiritual, que é conhecido como Dasya Rasa. Dasya significa servidão. Então, lá onde Krishna mora, em Vrindavana, a gente vai ver que tem 3 tipos de almas que amam ele, assim, em servidão, né? Tem aquelas almas, assim, que elas querem... que são sábios, né? Que querem, assim... filosofar sobre Krishna, né? Então eles são sábiozinhos, né? Porque na vila de Vrindavana, onde Krishna mora, tem vários sábios, né? Então eles ficam lá olhando Krishna e pensando, poxa, esse menino é tão maravilhoso, e filosofando sobre ele, sobre as qualidades dele, analisando a psicologia dele. Tem outras almas que amam Krishna em servidão e que são heróicos. E Krishna é o maior dos heróis, né? Então eles, assim, são pessoas muito heróicas, aventureiros, e aí eles admiram Krishna, admiram, assim, o senso de aventura de Krishna, e eles vivem aventuras para poder agradar a Krishna, tentar ser, assim, né, como Krishna, enturmado com Krishna. Então eles servem Krishna, Krishna manda eles em missões, e eles vão lá e cumprem essas missões para Krishna. E tem almas que amam Krishna nesse espírito de servidão, que estão ali servindo, né, que elas estão ajudando nos passatempos de Krishna, elas estão formando, assim, um cenário para onde Krishna vai fazer suas atividades maravilhosas. Então tem vários servos que Krishna tem no mundo espiritual, em Vrindavana, e o principal deles chama-se Raktaka. Raktaka é dito que Krishna nem precisa mandar, pedir nada para ele, que tudo que Krishna quer, Raktaka já adivinha na hora, só pela expressão facial de Krishna. Ele vai lá e já faz todos os arranjos. Ele já entendeu que Krishna quer uma roupa diferente, ele vai lá e dá a roupa para Krishna, ou que Krishna quer usar um determinado salão, assim, vai lá e prepara, né? Então, assim, tem esses servos, eles, assim, o humor, a forma que eles gostam de ajudar Krishna é estar lá, assim, servindo Krishna, né? E Krishna, ele é onisciente, ele sabe tudo, né? Mas justamente porque Krishna gosta, né, de experimentar essas relações com seus devotos, ele tem espiões no mundo espiritual. Imagina, ele quer saber o que está acontecendo em outro lugar, então ele também tem os espiões dele, que também fazem parte dessa Dasya Rasa, dessa relação, assim, de servidão. Ele chama e fala, olha, vai para aquela floresta e me informa o que está acontecendo lá. Então ele tem esses espiões, ele tem tipo uma rede de espiões, assim, que ficam vendo, colhendo notícias e levando as informações até eles, né? E entre esses espiões tem, assim, tem vaqueiros, tem animais, ele tem todos os tipos de espiões, né? Tem insetinhos que vão até determinados locais. E o principal dos espiões se chama Visharada. Visharada, ele, assim, ele é muito esperto, ele sabe fazer todos os arranjos, né, para poder colher qualquer informação que Krishna quer. Imagina que divertido, que felicidade é viver eternamente sendo espião de Krishna, né? Então a gente vê que tudo aquilo que existe nesse mundo de forma imperfeita, egoísta, existe de forma plena de felicidade, existe de forma perfeita no mundo espiritual. Aí tem uma terceira raça, que é Sakya Rasa, é a raça da amizade. Então hoje é o dia mundial do amigo, né? Então, no mundo espiritual também tem amigos. Krishna tem amigos.
é a raça fraternal, assim, a raça dos amigos. Então Krishna tem vários amiguinhos no mundo espiritual, vários vaqueirinhos, assim, que são amigos dele, né? Krishna tem alguns tipos de amigos, né? Krishna tem 4 tipos de amigos. Tem aqueles amigos de Krishna que são mais jovens que ele, né? E que olham para Krishna e falam assim, caramba, eu quero ser que nem ele quando crescer, e fazem de tudo para agradar Krishna, né? Então, assim, o tempo todo bajulando Krishna, ajudando ele, porque querem ser igual a ele, né? Krishna, por exemplo, assim, no mundo espiritual, ele tem sempre 16 anos de idade, então esses amiguinhos têm, tipo, 8, 9, são mais jovenzinhos, né? Então são aquelas crianças que querem se enturmar com os adolescentes porque querem ser igual a eles quando crescer, acha que o adolescente é mais descolado. Então ele tem esses amiguinhos jovenzinhos que são mais jovens que ele, que querem, admiram ele, que acham ele, assim, um descolado supremo e querem se enturmar com ele, fazem de tudo para agradar ele. Krishna tem outros amigos que são mais velhos que ele, que na verdade são mais amigos do irmão dele, Balarama. E aí eles são mais velhos que Krishna, então eles são amigos de Krishna, mas ao mesmo tempo eles têm um senso de responsabilidade maior. Então eles protegem Krishna, eles educam Krishna, quando eles veem que Krishna está fazendo uma coisa errada, eles vão lá e disciplinam Krishna, instruem Krishna, né? Então o maior dos amigos, assim, de Krishna mais velho é o próprio irmão dele, Balarama. E Mandalibhadra é um outro amigo de Krishna mais velho, assim, é dito que a pele dele é amarela como o sol, né? É lindo, assim, a descrição dele. Muito sábio ele, né? Outro grupo de amigos de Krishna são aqueles amigos que têm a mesma idade que Krishna tem e que são rivais de Krishna. Krishna adora participar de jogos, de esportes. Krishna adora participar de arco e flecha, campeonatos, né? Então ele tem vários amigos, né? Por exemplo, tem um amigo dele que chama-se Ujjwala. Ujjwala é o melhor jogador de jogos de bola, né? No mundo, em Vrindavana, tem 2 frutas, Amalak e Bel, que eles usam como bola para jogar esportes que precisam de bola, né? E Krishna, mesmo sendo o Senhor Supremo, ele não consegue jogar bola tão bem quanto o seu amigo Ujjwala. Porque Krishna gosta disso, gosta de ver seus amigos sendo melhor do que ele em determinadas tarefas. Então ele tem esse amigo que joga bola melhor que ele. Tem Shiridama, que é muito melhor no arco e flecha do que ele, né? Então tem esses amigos com quem ele tem essa relação assim mais de esporte, de disputa, de brincadeira. E tem um 4º grupo de amigos de Krishna que a relação deles, né, com Krishna é de total intimidade. Então Krishna, ele tem... Só para esses amigos Krishna revela a relação amorosa que ele tem com Radharani, né? Porque a relação que ele tem com Radharani é algo muito confidencial mesmo entre essas almas puras, né? Então só esses amigos assim mais íntimos dele, esse círculo mais íntimos, sabem totalmente das relações dele com Radharani e ajudam ele a se encontrar com Radharani, são os confidentes de Krishna, né? Então o 4º tipo de amigos dele, e o principal desses aí chama-se Subala. Subala é o maior dos confidentes de Krishna, né? Aí depois tem um outro grupo, tem uma outra raça, chama-se Vatsalya raça. Vatsalya é a raça paternal. Vatsalya raça são aquelas almas que no mundo espiritual são seres idosos, são pessoas idosas, né? E como, por exemplo, Nanda Maharaja, que é o pai de Krishna, Mãe Yashoda, que é a mãe de Krishna. Tem outros vaqueirinhos mais velhos, assim, que vão lá, educam Krishna, são carinhosos com Krishna, ensinam coisas para ele, né? Por exemplo, tem Sandipani Muni, que é o próprio professor de Krishna, né? Tem vários desse tipo. Tem Upananda, que é o tio de Krishna, que ele, assim, é muito perito em todos os assuntos, né? E Krishna é muito curioso, Krishna quer saber de tudo. Então, tudo ele pergunta para esse Upananda, para esse tio dele. Então tem essas pessoas, né, que tem essa emoção, essa raça, gostam de cuidar de Krishna. Normalmente a gente pensa que Deus é o Pai, e o Pai é aquele para quem a gente pede tudo aquilo que a gente quer. Só que isso subverte totalmente a ideia estereotipada que se tem de Deus. Em vez de Deus ser o Pai, Deus é o Filho. Isso torna uma relação muito mais completa, né? Você poder ter Deus como seu filhinho, assim, né? A pessoa que a gente normalmente mais ama na vida é o nosso filho. Então imagina Deus ser o seu filhinho, você ensinar as coisas para ele. Que coisa fascinante, né? E por fim tem Madhurya Rasa, né? Madhurya Rasa é a raça conjugal. Então Krishna é o amante supremo e tem muitas almas no mundo espiritual que são as amadas de Krishna, né? Que se relacionam com ele como namoradas dele, né? Então tem as gopis, né? Que são as namoradas de Krishna, e tem as manjaris,
que são menininhas, assim, bem jovenzinhas, que elas não namoram com Krishna, mas que elas fazem de tudo para ajudar as meninas mais velhas, né, que são namoradas de Krishna, e elas gostam disso, assim, essa sensação romântica que elas têm com Krishna, não é que elas querem namorar Krishna, mas elas querem apreciar o fato delas terem sido meio que cupido, de terem juntado Krishna com as suas namoradas, né? E a fonte de todas essas emoções é Radharani. Radharani é a namorada suprema de Krishna. Radharani, ela é quem mais cuida de Krishna, instrui Krishna, né? Então essa raça paternal, ela também tem um pouco disso. Ela também é meio mãe de Krishna, no sentido de que ela é quem mais cuida dele, mais dá instruções para ele, mas ela também é a melhor amiga dele, a maior confidente dele, mas ela também é a maior serva de Krishna, porque ela serve Krishna tão bem que, na verdade, ela não só se satisfaz dela servir Krishna, mas ela quer que o universo inteiro sirva Krishna, né? Então, é ela que está ajudando a gente a se conectar com Krishna agora. Se a gente tem alguma atração por Krishna, se a gente consegue viver o nosso Dharma de alguma forma a gente se conecta com Deus, é Radharani que está mexendo os pauzinhos para a gente fazer isso, né? Então ela serve Krishna não só diretamente, mas indiretamente através de todos os outros servos que Krishna tem. E Shantarasa, né, essa raça de neutralidade, ela é a base, na verdade, de todo o intercâmbio amoroso que existe com Krishna. Então toda a apreciação que nós temos por ele vem de Radharani, né? Então Radharani é a fonte de todas essas raças, de todas essas doçuras, né? Por isso que não existe Krishna sem Radha. Radha é a senhora do mundo espiritual em todos os sentidos, assim, né? Não tem nada mais elevado do que ela. Então, como Chaitanya, ele não é só Krishna, ele é Krishna com Radharani. Então, por que eles vêm, né, como Krishna e Radha combinados? Então, o processo de meditar nos nomes de Krishna através do Mahamantra é turbinado nessa era. A gente tem a possibilidade de amar Deus em intimidade, ninguém mais tem, né? Então, as pessoas, os grandes sábios que se purificam em outras eras, eles, para poder amar Deus em intimidade, eles têm que nascer de novo na era de Kali, né? Então, de vez em quando aparece uma grande personalidade na era de Kali, provavelmente talvez seja uma desses sábios de outras eras que apareceu agora na era de Kali para ajudar a gente, que estamos assim labutando na era de Kali, mas também ele apareceu para tirar uma casquinha da era de Kali e pegar essa vantagem única que só existe nessa era de Kali e nem é em toda a era de Kali, é uma era de Kali a cada 1000 eras de Kali, né? Que é essa possibilidade de receber esse processo diretamente de Chaitanya, né? Ou seja, receber esse processo diretamente de Radharani, né? Então, os outros processos de outras eras, todos os outros dharmas são ensinados por Krishna. E por isso, eles podem nos dar liberação espiritual, eles podem nos dar todos os tesouros espirituais, menos Vrajarasa, menos a possibilidade de amar a Deus intimamente, porque Krishna não pode dar isso, porque Krishna não é o dono de Vrajarasa. Quem é a dona, quem é a senhora de Vrajarasa, quem é a dona do amor puro é Radha. E Radha, ela só vem ensinar esse processo nessa Kali Yuga especial, como Chaitanya. Então, por isso que em outras eras as pessoas não têm esse tesouro que a gente tem. Então, agora vamos arregaçar as mangas, vamos trabalhar muito entusiasmados, porque é uma oportunidade muito única, né? A gente não tem nada que se lamentar. Se tem Covid, se tem Trump, se tem tudo isso nessa era, assim, e se isso é o preço a se pagar para poder receber Vrajarasa diretamente de Radharani na forma de Chaitanya, e depois de receber esse processo do principal devoto de Radharani, que é Prabhupada, caramba, isso não é um preço a se pagar? Quantas eras a gente posso nascer, a gente deveria querer nascer de graça em todas essas eras, passar por todas as pandemias possíveis, assim, e isso não seria o suficiente, né, para fazer isso se tornar pesado por causa da recompensa, que é uma recompensa tão sublime e inalcançável de nenhuma outra forma. Então é isso, pessoal. Se tiverem perguntas, comentários... Tem um comentário, por enquanto. E também tem uma pergunta do Luiz, mas acho que você pode deixar para o final, porque é fora do tema. Então vamos lá. Vamos lá. Tem uma pergunta aqui, um comentário aqui do Geraldo. E aí, Geraldo, tudo bem? Boa noite. Alice no País das Maravilhas tem uma vaga ideia do mundo espiritual. É verdade, né? Assim, se o mundo espiritual é o local mais completo, né? Imagina se não vão ter coisas maravilhosas no mundo espiritual. A gente pode falar, caramba, lá tem, assim, objetos falantes, tem coisas incríveis.
Mas nesse mundo não tem robô, nesse mundo não tem um monte de coisas maravilhosas, a gente não está o tempo todo fabricando coisas. O mundo espiritual tem que botar esse mundo no chinelo, tem que ser muito mais incrível, muito mais maravilhoso, inconcebível, né, perto desse mundo. Então achar que o mundo espiritual vai ser assim, igual a gente vê, assim, com todo respeito, mas no folhetos, assim, no Testemunho de Jeová, um monte de gente com roupa social, fazendo piquenique, olhando o pôr do sol, um arco-íris, é só isso o mundo espiritual? É uma visão um pouco limitada. O mundo espiritual tem que ser uma coisa assim, que nenhuma viagem de LSD, nenhum filme da Pixar consiga descrever. Tem que ser uma coisa surpreendente, né? Uma festa onde o próprio Krishna está vivendo, né? Então a gente vai ver no Chaitanya Charitamrita descrição de coisas incríveis no mundo espiritual, né? Lá fala que, por exemplo, as árvores elas podem andar, trocar de lugar. Então, assim, você ser uma árvore no mundo espiritual não é uma coisa monótona, não é que você vai estar todo dia no mesmo lugar. Um dia você está num lugar, outro dia você vai estar num outro lugar mais incrível, mais fascinante ainda, né? Assim, a gente não consegue nem conceber a variedade de coisas que existe no mundo espiritual. É isso mesmo, bom comentário. Posso fazer uma pergunta? Uhum. Quais são, assim, se você puder falar brevemente, as desvantagens da Era de Kali? As desvantagens da Era de Kali? Olha, depois de falar dessas vantagens, eu acho que nada é desvantagem, né? Mas a desvantagem na Era de Kali, toda a Era de Kali, é porque todos os pilares do Dharma já foram enfraquecidos, né? Então, tem esses 4 pilares do Dharma, né? Que é a austeridade, que é a compaixão, que é a veracidade. Peraí, tá faltando um. Austeridade, veracidade, compaixão e pureza. Então, todos esses pilares, eles já foram corrompidos, né? Menos a veracidade, ela não foi totalmente corrompida. Ela está se corrompendo na Era de Kali. Os outros 3 pilares já se perderam, né? Então, nas outras eras, os pilares do Dharma, eles eram mais disponíveis, né? Mas é isso, é essa desvantagem. Assim, o karma é muito mais denso, né? A quantidade de crimes, de mentira, de doenças, tudo isso é muito maior na Era de Kali. A gente já conhece bem as desvantagens, assim, é só assistir o jornal, a gente vai lembrar das desvantagens da Era de Kali. Mas, assim, a vantagem faz a desvantagem parecer uma coisa muito pálida, né? Não faz parecer que não é desvantagem nenhuma. Então vamos lá. Luiz Lerner perguntou assim: e aí, Luiz, tudo bem? Boa noite, queria saber sobre os filhos de Prabhupada. O que aconteceu com eles? Se tornaram devotos, gurus? Prabhupada teve 5 filhos, né? Um deles era bem doente e faleceu prematuramente. Teve um filho de Prabhupada que teve alguns problemas com a ISKCON, né? Ele entrou com processo na justiça. Ele queria a ISKCON, assim, né? Queria os templos, porque ele achava que era herdeiro de Prabhupada, mas ele perdeu o processo na justiça, obviamente, porque Prabhupada deixa a ISKCON para os seus discípulos, não para sua família, não era uma coisa pessoal de Prabhupada. Prabhupada teve 2 filhas, né? Que, assim, elas não tiveram muito envolvimento com a vida espiritual. Elas até uma delas nunca se casou e uma delas, assim, ela não tinha muita vida espiritual, e outra se casou com um senhor, assim, que também não era muito espiritualista, não. Então ela acaba esfriando um pouco. Mas Prabhupada teve um 5º filho, o filho caçula de Prabhupada, chamado Vrindavana Chandra, que foi muito devotado. Ele ajudou muito a BBT, né, que é a editora de Prabhupada, e ele faleceu ano passado. Então ele ajudou muito, né, a ISKCON. Então esses foram os 5 filhos de Prabhupada. Só o caçula que foi realmente assim um grande devoto. Ro S. Rocha. Boa noite. Continuamos o serviço no mundo espiritual? Totalmente. O mundo espiritual, aí que a gente vai começar a viver o serviço de verdade, né? Aí que a gente vai estar totalmente dedicado a servir Krishna o tempo todo, sem nenhuma distração. Então o mundo espiritual é só serviço constantemente, mas a gente serve Krishna de acordo com a nossa raça, né? Com essa doçura, porque cada um de nós já tem uma relação eterna com Krishna. E quando, à medida que a gente vai se purificando, à medida que a gente vai se livrando do egoísmo, a gente vai chegando mais perto de relembrar, de redescobrir qual é essa relação. Quando a gente se torna totalmente puro, a gente lembra qual é a relação que a gente tem com Krishna no mundo espiritual. Então a gente vai para lá para servir Krishna nessa relação, né? Então, se a gente lá é uma amante de Krishna, a gente vai servir ele dessa forma, sendo uma namorada dele, um amiguinho dele, um vizinho dele que vai ajudar a educar ele, tanto faz, né?
Então, mas também quando uma alma ela se torna totalmente pura a ponto de lembrar qual é a relação dela com Krishna, tanto faz ir para o mundo espiritual ou ficar aqui, porque ela também vai lembrar da relação dela com Krishna aqui e aqui ela também vai estar podendo ajudar outras almas, né? Então a gente vê isso, que uma alma totalmente pura para ela tanto faz, mundo espiritual, ficar nesse mundo material, ela está feliz igual porque ela serve Krishna de todas as formas. Girivaradari, aí o dono da pergunta. E quem alcançou liberação em outra era, não ficaria com vontade de alcançar essa raça suprema? Com certeza, Girivaradari, tanto que fala isso, tem almas que alcançaram pureza total, a gente vai ver os sábios de Dandakaranya, eles viveram em Treta Yuga, né? Ou seja, segunda era, na época do Senhor Ramachandra. Então eles viveram lá na época do Senhor Ramachandra, eles alcançaram a liberação naquela era, e o que eles fazem? Eles meditam e pedem para o Senhor Ramachandra permitir eles nascerem depois para poder alcançarem essa raça suprema, essa raça de Vrindavana. E aí eles nascem mais 2 vezes. Eles nascem primeiro como Gopis em Dwapara Yuga, em Vrindavana, e depois eles nascem como associados de Chaitanya nessa era de Kali para poder alcançar essa raça mais elevada, essa raça de Vrindavana. Então isso acontece, né? Ou os Vedas personificados, né? Tem os Vedas no Bhagavatam, tem uma sequência assim, de capítulos muito interessantes que é a oração dos Vedas personificados, né? Prabhupada escreveu uma adaptação desse capítulo no Krishna Book, muito legal. Então os Vedas personificados, a personificação do conhecimento védico, eles alcançaram, né, a liberação na era de Satya, na primeira era, e aí eles meditam para poder conseguirem a bênção de nascerem nessa Kali Yuga especial, na Kali Yuga de Chaitanya, e avançarem ainda mais, né? Então a gente vê que mesmo almas liberadas em outras eras, às vezes têm esse desejo, muitas delas cultivam esse desejo de nascer e participar do movimento de Chaitanya. Porque uma coisa é que no movimento de Chaitanya, até devotos de outras formas de Krishna, sem ser o Krishna de Vrindavana, também vêm para tonificar o seu amor por Deus, né? Por exemplo, um dos maiores associados de Chaitanya é Murari Gupta, que ele é devoto de Ramachandra. Então, mesmo ele nasce como associado de Chaitanya para poder aprender a amar Ramachandra melhor, aprender a amar Ramachandra de uma forma mais ampla, né? Então, mesmo isso acontece. Mesmo devotos de outras formas de Krishna nascem como associados de Chaitanya, querem nascer. O Rochan Krishna fez um comentário muito legal. No mundo espiritual, as almas correm para servir Krishna, já que no mundo material, as almas correm para não servir Krishna. É isso mesmo. Então a gente corre atrás delas para ajudar elas a lembrarem da importância de servir Krishna. A Mary Lynn Frey, existe alguma aula sua ensinando as meditações no nome de Krishna? A gente já teve a gente teve hoje no desafio das 16 voltas do Lapidar, eu fiz uma live hoje sobre esse tema. Tá lá na página do Lapidar Brasil. É um projeto muito legal, um projeto do meu mestre espiritual. E lá tá tendo 2 coisas, né? Que é o 21 Dias para Lapidar a Sua Vida, que é um projeto, né? Que são encontros com o meu mestre espiritual, Chandramukha Swami, que ele vai ensinando o método dele, Lapidar, que são os 5 itens principais da vida espiritual. E tem o desafio das 16 voltas, que é incentivando as pessoas a meditarem nos nomes de Krishna, todo dia, a partir de meio-dia, nas redes sociais do Lapidar, cada dia com uma pessoa diferente. Hoje fui eu que fiz lá e foi exatamente sobre esse tema, sobre a meditação nos nomes de Krishna. Se quiser, dá uma conferida lá. Diogo Bom Tempo, boa noite, Diogo. Somos infinitas divas, então seriam infinitos Krishnas, como na dança da raça, além dos outros avatares? Krishna, ele é um só, mas existe justamente, assim, Krishna, ele tem uma relação específica com cada uma das infinitas almas, porque existe uma coisa chamada Ekadasha Bhava Swarupa, né? Que cada alma ela tem 11 características que só aquela alma tem. Apesar de serem infinitas almas, existem 11 atributos, né? Krishna ele é tão criativo que ele criou cada uma das almas com 11 peculiaridades, com 11 atributos que só aquela alma tem. Por isso Krishna é tão atraído por todas as almas, porque toda alma tem algo para oferecer para Krishna que só aquela alma tem. Cada relação com Krishna é muito única, porque cada alma tem algo para dar para Krishna que as outras almas não podem, né?
E claro, todos esses atributos únicos, essas peculiaridades espirituais que nós temos, elas são reflexos das características infinitas de Radharani. Radharani que é o reservatório, né, de toda a doçura espiritual, Sarvarasasara, né, é o somatório, o reservatório de todas as doçuras. Então dá para dizer que sim, que são infinitos Krishnas nesse sentido que Krishna ele vai se manifestar para cada alma de uma forma totalmente distinta. Tem até o passatempo, a história de quando Narada Muni visita os palácios de Krishna, e Krishna tem 16.108 palácios em cada um deles, né? Krishna ele está de uma forma diferente, se relacionando com as almas que estão ali de uma forma diferente, com características diferentes. Então Krishna ele é infinito e por causa disso, apesar dele ser ser o mesmo Deus, ser o mesmo Krishna, ele vai se relacionar com cada alma de uma forma totalmente distinta. Então nesse sentido dá para dizer que são infinitos Krishna sim. Então é isso, pessoal. Peraí, não, acho que tem mais uma aqui. A Thaís Toches perguntou: qual era o nome do espião de Krishna mesmo? E aí, Thaís, tudo bem? Krishna tem infinitos espiões, né? O principal dos espiões de Krishna é Visharada. Visharada. Ela escreveu Visharasa. Não. Ela escreveu Visharasa? Não. Acho que é Visharada. Agora, uma coisa que eu queria falar, quem quiser entender mais dessas histórias, conhecer mais desses associados de Krishna, tem um livro que vai resumir tudo isso, que é o livro de Rupa Goswami, chamado Bhakti Rasamrita Sindhu, né, que Prabhupada traduziu e comentou com o nome de Néctar da Devoção. Então, quem quiser entender mais desses temas, saber mais, o livro perfeito para isso é o Néctar da Devoção. Inclusive, tem uma edição que a BBT fez mais recentemente, que além do texto original do Néctar da Devoção, tem a compilação de 16 aulas que Prabhupada deu sobre esse livro. Então, assim, esse livro é, fascinante, assim, né? Prabhupada fala que é o livro da lei da vida espiritual. E quando a gente estuda, quando a gente lê essas histórias, elas são tão doces, né? Elas são tão incríveis. E elas são o que é chamado de Bhakti Rasayana, aquilo que tonifica a nossa doçura espiritual. Então, para a gente meditar, cantar japa, meditar nos nomes de Deus, assim, animado, entusiasmado, a gente tem que fazer duas coisas, né? A gente vai ver que Rupa Goswami explica que tem duas coisas. Uma, a gente tem que estudar, a gente tem que, assim, botar a nossa mente nessas histórias de Krishna com seus associados no mundo espiritual. A gente tem que se deleitar com essas histórias. E a segunda, a gente tem que ajudar na missão de propagar o conhecimento espiritual nesse mundo, né? Então, uma é interna, a gente meditar, a gente lembrar, a gente estudar dessas histórias, né? Isso vai purificar a gente internamente. E depois a gente tem que, assim, ativamente trabalhar para ajudar a propagar esse conhecimento nesse mundo, né? Então, a gente se purifica externamente fazendo essa coisa, né? Essa atividade. Então, quando a gente combina as duas coisas, a gente consegue estar na plataforma da gente poder meditar na japa, assim, integralmente, com muita sinceridade, com muita pureza, e realmente saborear esse néctar que é a japa, que é o processo, né, dessa era. Então, para a gente aproveitar totalmente as vantagens de Kali Yuga, especialmente dessa Kali Yuga especial que a gente tem que combinar essas duas coisas, né? Então, a gente vai ver que tem muita gente que está, assim, ativamente ocupado em ajudar, mas não tem essa parte, às vezes, não consegue se ocupar tanto nessa parte de meditar nessas histórias, então o processo não fica completo. E a gente vai ver que tem outras pessoas que meditam, estudam essas histórias, mas não se engajam tanto em ajudar a propagar o conhecimento espiritual, também fica incompleto. A gente tem que casar as duas coisas, e aí a nossa vida espiritual, a nossa japa vai ser plena, e a gente vai se beneficiar totalmente dos benefícios da Era de Kali. Então é isso, a Era de Kali tá aí, é um grande néctar, tem muitas vantagens, né? Depois que a gente viu as vantagens, espero que as desvantagens elas não pareçam mais tão problemáticas. Então é isso, né? Vamos lá, vamos aproveitar essa Era de Kali aí e os benefícios únicos dela. Então é isso, pessoal. Tem um último comentário aqui do Atmarama. E aí, Atmarama? Ele disse, realmente Prabhupada dizia que o Krishna de Dwaraka era diferente do Krishna de Vrindavana, e assim por diante. O humor era diferente, apesar de ser a mesma suprema personalidade de Deus. Exatamente, muito bom comentário. Krishna, em cada uma das suas manifestações, ele tem humores diferentes, mesmo sendo o mesmo Deus, exatamente. Né? Em Dwaraka, ele é muito mais formal, né? Tem outro humor, assim, né?